para a ditadura militar. Esse ano, nós vamos falar de temas mais abertos. Então, eu consegui o contato aqui do Rafael. O Rafael vai contar para vocês. Ele vai falar bastante sobre jornalismo. Hoje, o tema, então, é sobre jornalismo. Vocês estão no terceiro ano, é um tema extremamente importante. Nós vamos ter outros temas. Então, sexta-feira, a gente vai falar sobre ansiedade com o professor Daniel Gomes. Ele vai falar uma ansiedade a partir de perspectivas filosóficas. Vamos falar dos Estados Unidos semana que vem com o professor da Unesp. E temos alguns outros convidados aqui. O Conrado Hubner, ele Pô, aceitou para falar sobre justiça no Brasil, o que é STF. Estamos em contato com o professor da FGV, chamado Tiago Amparo, para falar sobre racismo no Brasil. E a gente vai estabelecendo aí vários temas ao longo do ano. Então, eu dei um apelido aqui de super aula, que é só uma coisa para a gente conseguir, sei lá, sair da mesmice nessa época de pandemia, aproveitar, já que nós estamos tendo essa oportunidade de fazer conversas online. O Rafael está em trabalho, o Natan, que entrou aqui, é jornalista, ó, ele falou. A professora acabou de terminar a aula, agora estão entrando os alunos aqui. Bem, em primeiro lugar, então, Rafael, boa tarde. Me chamo Boa José tarde. Guilherme, professor de História. Me diga, Rafael, quem é você? tá bom. Meu nome é Rafael Cariello, eu sou jornalista, trabalho como jornalista há 20 anos. Eu tenho 44 anos de idade, sou do Rio, moro em São Paulo hoje em dia. Hoje em dia trabalho para a revista Piauí, que é uma revista mensal de longas reportagens. Trabalho para a Piauí desde 2012. Entre 2001, quando eu saí da faculdade, e 2012, eu trabalhei na Folha de São Paulo. Meu primeiro emprego para valer, assim, eu trabalhei algumas coisas quando estava na faculdade, dei aula de história quando estava na faculdade, e trabalhei em agência de publicidade como redator, mas meu primeiro emprego, assim, com salário mais fixo e tal, carteira assinada, foi na Folha. Trabalhei na Folha de 2001 a 2012, depois fui para Piauí, e são esses meus dois empregos aí, nesse período todo. Eu passei um ano, rapidinho ali, eu passei um ano no programa do Bial, na Globo, como roteirista. Mas saí da Piauí, fui para lá e voltei para Piauí, que é mais a minha praia. A minha praia é escrita, é escrever. E eu não sou formado em jornalismo, eu sou formado em história. Eu fiz história na UFRJ. A maioria de vocês não deve conhecer, mas o Zago deve conhecer. Meus professores lá que foram importantes para mim, que me orientaram na monografia, foram o João Fragoso e o Manolo Florentino, Sim. que são historiadores muito importantes, aí tal, com interpretações diferentes, que mudaram a interpretação sobre a colônia no Brasil. Fiz um trabalho sobre Minas Gerais. E aí estava um pouco perdido, estava terminando a faculdade, não sabia o que fazer. Na época eu não queria fazer pós-graduação, eu gostava muito de escrever, trabalhava nessa agência de publicidade como redator e tinha muita culpa, eu me sentia muito mal de estar fazendo propaganda. Era uma coisa que eu adorava fazer, na verdade, eu adorava escrever aqueles anunciozinhos ali, mas achava que aquilo não estava contribuindo, não estava. Era a minha visão na época, assim, eu era muito mais de esquerda do que sou hoje em dia, eu acho. E via a publicidade como uma coisa ruim. Hoje em dia não tem nenhum preconceito, acho que tudo bem, é um trabalho bacana, digno. Eu não quis. E aí não sabia o que fazer, e eu já era amigo de um cara que era jornalista, que é jornalista, que o Zago comentou agora há pouco, que é o Bernardo Esteves, que é um jornalista de Minas, que foi para o Rio especializado em ciência. E eu lembro que eu estava no último semestre da faculdade, estava tomando uma cerveja com o Bernardo. Falei, cara, não sei o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Gosto de escrever. Aí ele falou, por que você não faz a prova de trainee da Folha? Folha tinha essa prova de trainee. E eu falei, não, mas eu não sou jornalista, eu não fiz o curso de jornalismo, eu só fiz história. Ele falou, não tem problema. Na Folha eles aceitam qualquer um. E de fato, porque a Folha se baseando na lei de liberdade de imprensa, que depois o Supremo, na época isso ainda não tinha sido decidido pelo Supremo, mas a Folha tinha decidido que a lei da ditadura que exigia o diploma de jornalista para trabalhar em redação de jornal era uma lei que ia contra a lei de liberdade de expressão, que todo mundo pode escrever. Então eles faziam a seleção dos jornalistas deles abrindo para qualquer formação universitária. Tinha uma exigência de formação universitária.
Aí eu fiz a prova do trainee da Folha, entrei e adorei, fui mordido por essa coisa, essa mosca do jornalismo. É uma delícia. O jornalismo é uma profissão em crise, difícil. Não recomendo assim, acho que a pessoa tem que pensar bem antes de decidir fazer isso. Cada vez mais. Quando eu entrei, não estava em crise, mas nos meus 20 anos de jornalismo é assistindo a crise do jornalismo, impresso, sobretudo. Mas entrei e adorei, assim, é uma coisa que eu adoro fazer, adoro escrever, adoro contar história. O jornalismo me dá a possibilidade de conversar com gente completamente diferente e super interessante, gente que eu não conversaria em circunstâncias normais na minha vida, por circunstâncias de classe, do lugar de onde eu venho. Então, por causa do jornalismo, eu consegui viajar o Brasil inteiro, conversar com gente, desde gente muito mais rica que eu, com quem provavelmente eu nunca ia conversar, sei lá, dirigente de empresa, presidente da Fiesp, até gente de origens sociais muito mais humildes que as minhas, pequenos lavradores no interior do Piauí, de Rondônia, índios no Xingu, índios em Rondônia, gente com quem eu jamais iria entrar, ou dificilmente ia entrar em contato, e com possibilidade de conversar longamente. O jornalismo me permitiu isso e essa é das maiores prazeres do jornalismo. A imagem que eu faço do jornalismo às vezes é que é um trabalho intelectual com sol na cabeça. Você vai para os lugares, conhece as pessoas, entrevista, aprende, aí volta, lê muito, conversa com especialistas e vai lá e escreve a E sua isso que eu ia história. comentar, que você vai contar daqui a pouquinho algumas histórias suas. Eu vou pedir para você contar duas aqui, uma mais, acho que você se emocionou bastante, que foi na Hungria. Sim, E eu queria que depois você contasse a Covid lá no Rio. sim. Mas antes disso, eu queria perguntar o seguinte: bem, pessoal, vocês perceberam que o Bernardo caiu no mundo do jornalismo, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque ele trouxe todo um know-how, um conhecimento de historiador, um conhecimento bem amplo, que eu acho que é bem válido. Eu trouxe aqui uma cria do João Fragoso, o Thiago Krause, para Ah, falar sobre é. universidades. Ele veio aqui Exato. no ano passado. E eu vou mostrar rapidinho para vocês, gente, a revista Piauí. E aí eu quero que duas coisas. A revista Piauí, ela tem até o seu nomezinho aqui, seu desenho. Eu quero que você explique duas coisas para mim. Né? A primeira, a revista Piauí é uma revista diferente. Os alunos hoje, vocês, gente, vocês leem revista? Aliás, escrevam aí, falem aí. O que vocês leem de notícia? Onde vocês leem? Vocês escrevem? Pode abrir o microfone para falar? Vocês veem jornal? E o Rafael vai falar um pouquinho que a Piauí é uma revista um pouco diferente. Em segundo lugar, você não é só repórter, né? Você tem um outro trabalho que é o trabalho de editor. O que é isso? Maria, conta um pouco. Você lê na internet, mas você lê onde? Dá um exemplo. Então, Maria, depois acho que mais alguém levantou a mão. Diga aí. Dá um exemplo de um site que você lê. Pode abrir o microfone aí. Fala aí, Natan. Quando eu leio notícia. Primeiramente, boa tarde, né? Desculpa. Boa tarde, Casey. Quando eu leio notícia, o que eu costumo fazer eu tenho no celular já alguns aplicativos, né? Record, UOL. Aí sempre aparece a notificação das notícias, então, das manchetes, né? Aí eu fico mais ou menos por dentro. E aí quando tem alguma coisa que já é de mais meu interesse, né? Aí eu já clico, aí eu já leio completo. Aí, acho que a última notícia que eu vi, de fato, né, artigo, foi um do G1 que falava sobre a vacinação em crianças da Covid-19, de por que não é prioridade, etc. E vocês já leram jornal em papel ou revista? Alguém aqui já leu? Eu assino ainda jornal em papel, mas vocês já Eu só leram? li uma vez. Só leu uma vez. Bem, tamo bem, meu. Ó, tá falando, pessoal que conhece jornal em papel. Escrevam aí uma revista que vocês conhecem. Pode ser Capricho, viu? Pode ser. Que revista que vocês conhecem aí? Contem uma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Folha. Eu também eu tinha um pouco mais o hábito de ler jornal quando eu participei de um jornal comunitário aqui lá da Vila Mariana, porque eu tenho muito interesse em fazer jornalismo também.
E eu costumava ler bastante da Folha, o G1, né, da Globo, e o UOL. Perfeito, perfeito. Estadão, capricha a infância todinha aqui da Júlia. Pessoal, aqui tá lendo, ó, tamo bem. Conta É. então um pouquinho, qual que é a diferença da Piauí e o que é ser editor? É o seguinte, a Piauí e o modo como eles estão se manifestando aqui, eu acho que é o modo como a maior parte da população hoje em dia consome notícia, que é sobretudo pela internet, né, pelos sites de notícia da internet, que podem ser os sites dos grandes jornais tradicionais, pode ser o site da Folha, pode ser o site do Estadão ou do Globo, mas muitas vezes são esses outros sites também, G1, UOL, é assim que as pessoas consomem notícias hoje em dia. A Piauí, essas notícias na internet costumam ser bastante, e isso não é nenhum demérito, breves, objetivas, vão direto ao assunto, dizem um fato, uma notícia, uma coisa importante, você fica sabendo e vida que segue. A Piauí tem a proposta de fazer uma coisa completamente diferente disso, né? Você pode ler a Piauí pela internet também, se você quiser, o professor mostrou aí o site, mas ela é uma revista impressa, grande, de um formato grande, mensal, e cada reportagem dela, em geral, é uma longa reportagem sobre alguma pessoa importante, mas mesmo quando fala de uma pessoa, em geral fala do assunto que diz respeito àquela pessoa, ou sobre um tema qualquer de reportagem, e é um longo mergulho naquele assunto. Então é para quem quiser, é uma coisa, digamos, entre uma notícia rapidinha da internet ou um livro, é um meio do caminho, uma coisa para quem quiser mergulhar num determinado tema e aprender e entender sobre aquele tema. Então, só para dar um exemplo, a gente vai falar sobre essa matéria daqui a pouco, mas só para dizer como é que é mergulhar num tema, em 2016 eu fiz uma matéria sobre a crise da democracia na Hungria, esse país do leste europeu, que foi deixando aos poucos de ser um país democrático. Foi um país que, aos poucos, o poder foi sendo controlado por um único partido e por um único sujeito, o Orbán, que é o presidente da Hungria há muito tempo. Então, eu fui à Hungria para contar a história, essa história. Não era só uma notícia, era a história, uma longa história de como a democracia entrou em crise na Hungria. Então, você fala sobre como é que funciona o processo eleitoral na Hungria, como é que estava a economia da Hungria, como é que é a sociedade da Hungria, como é que é a história da Hungria, para chegar nos problemas atuais e o que está acontecendo e por que é possível dizer que a democracia está em crise na Hungria. E ao falar da Hungria, a gente acaba falando da crise da democracia em vários outros lugares. Naquele ano foi eleito o Donald Trump, que estabelecia desafios para a democracia nos Estados Unidos. 2 anos depois seria eleito o Bolsonaro no Brasil, que estabelece desafios para a democracia. A gente está longe de ser a Hungria, mas são problemas ali que, de alguma maneira, são relacionados. Então era isso. Piauí é isso, é uma revista mensal de longas reportagens, você tem que estar interessado muito no assunto, e além da pessoa ter que estar interessada no assunto, para a gente convencer o leitor a ficar muito tempo ali acompanhando uma reportagem nossa, a reportagem tem que ser agradável, a gente tem a pretensão de fazer jornalismo, uma coisa que se chama jornalismo narrativo. Então, o jornalismo tradicional é um jornalismo que a gente fala da pirâmide invertida, quer dizer, o mais importante tem que estar no alto, tem que vir logo. A gente não parte do princípio no jornalismo tradicional, nos sites, de que a pessoa vai ler tudo. Você tem que dizer logo o mais importante no título e no primeiro parágrafo. Na Piauí, não. Na Piauí, a gente vai contar uma história, então vai ser devagar. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser prazeroso. Você tem que ter interesse pelos personagens, tem que ir acompanhando, se prender, falar o que aconteceu com esse sujeito, como é que isso se deu. Então, por exemplo, a história da Hungria, eu me centrava muito na história de um jornalista que tinha começado a trabalhar na televisão húngara em 1989, quando caiu o comunismo lá e em todo o leste europeu, e o que foi acontecendo com ele. Então, aí você via que, de certa forma, a crise da democracia na Hungria era também uma crise do jornalismo, pelos olhos desse jornalista, que eu ia acompanhando e contando a história dele. Então é isso, é uma revista de jornalismo narrativo. E, editor, você não escreve só, né? Você também tem um outro trabalho, que é o trabalho de editor. Como que é esse trabalho? Exato. Então, aí, nas reportagens eu vou lá e conto essa história, entrevisto pessoas, passo muito tempo no lugar, vejo o que aconteceu. Uma curiosidade, você ainda usa o caderninho? Como que você faz? Uso o caderninho. A diferença, tem uma diferença importante. Na Folha,
que é onde eu trabalhei antes, eles dão um caderninho para a gente, um bloquinho tradicional, um bloquinho que eles mesmo produzem, cinza e tal. Não sei se ainda tem, até 2012 tinha. E eles davam aqueles caderninhos para a gente e você sai por aí com aquele caderninho com gravador, em geral. Um caderninho e um gravador são os instrumentos do repórter. Na Piauí eu saio com gravador também. Hoje em dia eu já posso gravar com meu celular muitas vezes, mas eu tenho também um gravadorzinho pequeno meu. E eu compro os meus caderninhos. Em geral, aqui, eu tenho um aqui, ó, caderninho preto. Tá dando para ver aí? Caderninho preto que eu uso, que eu anoto. Aqui, ó, tem um monte de anotação aqui. Você vai conversando com as pessoas e vai lendo as coisas e vai anotando. O trabalho de editor, assim, muita gente confunde. Eu não sou. Tem mais de uma. Na Piauí, você tem uma coisa que chama diretor de redação e você tem os editores executivos. O diretor de redação e os editores executivos decidem que história nós vamos contar, quem que vai apurar. Apurar é o termo que a gente usa para investigar, ir atrás de uma história. Quem que vai apurar cada história, como elas vão ser apresentadas na revista em sequência, na hora de editar, de colocar as coisas no papel. Esse é o papel desses, são meus chefes também, do diretor de redação e dos editores executivos. Eu sou editor. Editor significa que eu sou editor de texto. Então, assim, quando outros repórteres preparam seus textos, escrevem suas reportagens, eles podem mandar para alguns dos editores, somos 3 editores. E a gente pega o texto e edita. Quer dizer, pensa, será que essa é a melhor forma de contar essa história? Será que a gente pode propor mudanças na estrutura? Será que aqui, em vez de a gente começar a história com esse personagem, não seria melhor começar com aquele outro? Ou tudo bem, vamos começar assim, mas será que quando tem uma quebra aqui no texto, em vez da gente passar para tal assunto, a gente não passa para tal outro? Então o editor vai ajudar o repórter, vai trabalhar junto com o repórter para pensar qual é a melhor maneira de contar aquela história dele. O modo como funciona na Piauí é que os repórteres conversam com os editores executivos e com o diretor de redação enquanto estão apurando. Aí eles escrevem uma primeira versão do texto e essa primeira versão do texto é mandada para a gente, para os editores, e aí a gente vai trabalhar o texto. É isso, o meu trabalho de editor. Ou seja, é um trabalho de muita apuração, ou seja, pegar notícias em vários lugares, informações, e também um trabalho de escrita, reescrita, ficar. É aquilo que ele falou, o Rafael falou. Gente, você tem que convencer uma pessoa a sentar e ficar lendo uma história longa, uma história que você entra no mundo. E aí eu quero que você me conte assim uma coisa interessante, que é uma pergunta que acho que eu já ouvi várias vezes. Quando você foi escrever uma reportagem, conta um pouco para ele o que te marcou. Seja não sei se uma das suas primeiras reportagens ou algo que foi bem diferente, para os alunos entenderem o que é, digamos, o background de quando algo é construído, né? Porque eles recebem a notícia, recebem a reportagem, mas conta pra gente, um dia você saiu do escritório, pegou uma passagem, conta um pouco assim, como se fosse um ciclo de uma reportagem que você escreveu. Tá, deixa eu tentar. Vou contar uma que eu acho que você gosta, e é a reportagem que ficou mais conhecida minha, eu acho, que é uma reportagem que se chama A Procura de Leff. Leff é um sujeito, Nathaniel Leff, é um economista, um historiador econômico americano. Essa reportagem surgiu assim. Eu queria contar a história da vida dele e eu queria contar o que ele tinha pensado. Eu comecei a ler as coisas do Leff e falei, nossa, esse cara tem uma interpretação muito legal sobre o Brasil. O problema que o Leff se colocava, para vocês entenderem, era assim, por que o Brasil é pobre? Ou por que o Brasil... Duas coisas. Por que o Brasil não é tão rico quanto os Estados Unidos? Por que nós temos muito mais pobreza, o país é menos desenvolvido? E por que o Brasil é tão desigual? Por que o Brasil tem uma diferença tão grande entre ricos e pobres? O Leff tinha essa questão e ele procurava entender essa questão por meio da história, que é uma questão fundamental para todo historiador, para todo economista. E ele tinha eu tenho algumas pessoas, e tem isso que a gente chama em jornalismo de fontes. São pessoas com quem você conversa frequentemente, que vão te passar informações, que quando você tiver dúvidas, você vai recorrer a elas. É isso, porque porque o Brasil é pobre, o Zé botou melhor, porque não é tão rico, exato. E aí, você conversa com essas pessoas. E tem uma pessoa com quem eu converso frequentemente, que é um economista, o Samuel Pessoa,
E um dia eu estava conversando com o Samuel Pessoa, tinha, acho que, descoberto algum livro do Leff, comentei com ele, ele falou, pô, o Leff é meu economista, meu historiador econômico preferido. Eu acho que esse cara foi o cara que melhor sacou o Brasil. Só que eu achei engraçado o Samuel falar isso, porque o Leff é muito pouco conhecido, muito pouca gente tinha lido o Leff. Eu falei, quem leu o Leff? Aí eu vi que era muito pouca gente, que ele tinha sido esquecido, ele não era citado nos principais livros que faziam um resumo da história econômica brasileira. Era um cara meio deixado para lá. Aí eu fiquei com duas questões. Por que esse cara tendo escrito um troço tão interessante foi esquecido? E o que aconteceu com esse cara? Qual é desse cara? Então eu fui entrevistar um monte de economista e historiador para saber isso. E a primeira coisa que me disseram, todo mundo, me disseram, olha, esse cara morreu. Esse cara sumiu, nunca mais, desde 1900. Eu liguei para o lugar onde ele dava aula, que era em Nova York, na Universidade de Colômbia. Perguntei, cadê o Leff? As pessoas me falaram, ele foi embora. Em 1995 ele foi embora, estava doente, tinha Parkinson, morreu. Aí tem um economista, um historiador econômico muito importante americano, que é o William Summerhill. E o William, em inglês, a gente chama de Bill, né? O apelido é Bill. E o Bill também é minha fonte, é uma pessoa com quem eu converso, pergunto coisas. E o Bill tinha escrito um livro muito importante sobre o Brasil, sobre ferrovias, no estado de São Paulo, que ele dedicava ao Leff. O livro, em inglês, ele botou assim, To the late Nathaniel Leff, ao falecido Nathaniel Leff. Então eu liguei pro Bill, o Leff morreu, o Leff teve Parkinson, tá morto. Dediquei o livro a ele e tal. Comecei a falar para as pessoas, todo mundo falava que o Leff estava morto. Aí beleza. Aí eu fui tentar entender o que o Leff estava fazendo, como é que eram as ideias do Leff, eu fui tentar saber, mas cadê o Leff? Quando que ele morreu? Morreu do quê? E comecei a ligar para as pessoas. E aí fui falando para as pessoas até que, num determinado momento, eu consegui o telefone, eu consegui um documento de entrada do Leff no Brasil nos anos 60, em que tinha o nome dele, o nome da esposa e o nome dos filhos. E ele tinha um filho mais velho lá, que era o Avram Leff. E tem outra coisa que me despertou a curiosidade, o Leff, Nathaniel Leff, ele é um judeu ortodoxo. Judeus ortodoxos, eles têm essa característica muito chamativa, que eles se vestem de maneira diferente, né? Os judeus ortodoxos usam aquele chapéu, roupa escura, muitos têm umas tranças aqui, eu não tenho conhecimento profundo do judaísmo, eu não sei dizer por quê, mas você reconhece um judeu ortodoxo até pelo jeito como ele se veste. Eu falei, e ele é de Boston, da costa leste dos Estados Unidos. Eu falei, por que diabos um judeu ortodoxo foi se interessar pelo Brasil, foi dedicar a vida dele a tentar entender o Brasil? Então fui atrás, e ele tinha esse filho. Descobri esse documento em que ele tinha esse filho chamado Avram. Para dizer a verdade, tem uma pessoa que trabalha na Piauí, que hoje em dia trabalha no site de podcasts, na Rádio Novelo, que é o site de podcast da Piauí, que é uma brasilianista, uma moça que estudou o Brasil, americana, chama Flora Thompson DeVoe. E a Flora me ajudou a encontrar esse documento, que foi fundamental. E por meio desse documento, a gente botou o nome do Avram Leff na internet e surgiu um telefone. Eu consegui um telefone. Na verdade, tinham 3 Avram Leffs, tinham os telefones, eram em lugares diferentes dos Estados Unidos. Um desses Avram Leffs morava pertinho de Nova York, no estado de Nova Jersey, numa cidade chamada Passaic. E eu liguei, o cara atendeu e falou, tô fazendo uma matéria sobre seu pai, Nathaniel Leff. E aí, imediatamente ele me falou, olha, meu pai não pode falar com você. Aí eu fiquei em silêncio, falando, bom, deve ser porque morreu, né? E o cara falou, não, porque ele falou, porque ele tá muito doente. Ele tem Parkinson muito avançado, e ele não fala mais, ele tem muita dificuldade de falar pelo telefone. Eu falei, nossa, então o Leff está vivo. Eu descobri que o Leff, para quem o Bill tinha dedicado um livro ao falecido Nathaniel Leff, estava vivo. Aí eu fui falar com os meus chefes e falei, olha, o Leff está vivo, está lá em Passaic, está lá nessa cidade do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele não pode falar pelo telefone, mas eu queria ir lá encontrar com o Leff. E os caras me financiaram. Falaram, não, pode ir, vai para Nova York, vai atrás do Leff. E eu fui para Nova York, fui para a faculdade onde ele dava aula, conversei com antigos colegas dele, marquei com a mulher dele, com a esposa dele, que é uma pessoa interessantíssima também, uma sobrevivente do Holocausto, sobreviveu se escondendo em casas, né, no Vale do Loire, na França, durante o período do nazismo, porque... Vocês devem saber, talvez, durante o período do nazismo, a França foi ocupada pelos nazistas, e mesmo a parte que não foi ocupada, muita gente colaborou com o nazismo, e eles prenderam judeus, inclusive crianças judias, em que eles mandavam de trem para a Alemanha
e as pessoas sabiam, muita gente sabia o destino daqueles trens. O destino daqueles trens era que aquelas crianças iam ser mandadas para campos de concentração e, no limite, elas iam ser assassinadas, iam ser mortas. Então, a mulher do Lef, cujo nome me escapa agora, que é uma atriz, Judite, acho que é Judite, era uma criancinha na época nesse período da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e ela se escondeu. Várias famílias, do mesmo jeito que tinha colaboracionistas que mandavam as crianças para serem mortas em campos de concentração, muitas famílias escondiam as crianças para que elas não fossem mortas. E ela foi escondida por várias famílias francesas ao longo de toda a guerra para sobreviver. Conversei com ela, pessoa interessantíssima, pessoa que estudou biologia, tem doutorado em biologia, coisa que é raro para uma mulher da geração dela. E marquei de ir lá vê-los, fui encontrá-los, foi um encontro emocionante. Consegui conversar um pouco com o Lef, ele falava com muita dificuldade. E assim construí essa história de descobrir esse sujeito, descobrir a obra dele, descobrir por que a obra dele não era tão lida, dizer o que ele tinha dito. Então é isso, eu acho, para quem estava lendo, uma história muito interessante, porque ela começa dizendo, esse cara sumiu, ninguém sabe onde ele está, cadê ele? E vou eu atrair o texto da Piauí, eu vou contando em primeira pessoa o que eu estou fazendo, com quem que eu estou falando, para tentar encontrá-lo, até que, num momento lá, no meio da matéria, eu descubro, e aí o leitor descobre também que ele está vivo, e na parte final da matéria, o leitor me acompanha indo lá de trem e tal, até a casinha. Essa cidade é uma cidade onde quase que só moram judeus ortodoxos, então vocês imaginam, eu desci do trem, comecei a andar assim na cidade, eu era um alienígena. Assim, todo mundo era de um certo grupo, com uma certa tipo de roupa, tipo de comportamento. Eu lembro que eu entrei num café, para comprar um café, e todas as pessoas ficavam me olhando assim, parecia que eu ia cometer um crime, eu era um cara esquisito ali, que esse cara... Além de tudo estrangeiro, claramente estrangeiro, com sotaque, falando inglês com sotaque. Então os caras estranhavam, falavam, não, eu marquei, eu vou na casa dos Lef. Até que fui na casa dos Lef, fui extremamente bem recebido. E foi muito emocionante, eu fiquei muito emocionado fazendo essa reportagem. Ou seja, né, para os alunos se entenderem, é o trabalho de uma mistura de um trabalho intelectual, você tem que estudar muito, você tem que saber contar uma história e, de certa forma, um pouco de trabalho detetive. E coragem de ir atrás de pista, de ficar correndo e correndo certos riscos. Eu acho que essa pergunta que a Maf quer fazer para você. A Maf quer falar um pouco sobre alguns problemas, perguntar se você já teve problema. Tá. Maria, conta aí pra gente. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. É para uma pessoa que foi para a Hungria e relatou para a gente como que foi perdendo a democracia ao longo dos tempos e virou um país ditatorial, como isso é recebido pelos outros, porque eu imagino que nenhum país iria gostar de ser exposto dessa maneira. Então, você sofreu ameaças, sofre ameaças, e como você lida com isso? Essa história é boa, Maria. A verdade é a seguinte, tem jornalistas que correm muito mais riscos do que eu, muito mais. Jornalistas que cobrem violência no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou cobrem milícias, vocês imaginam isso? Eu fico sempre admirado da coragem dos meus colegas que cobrem milícias. As pessoas controlam territórios, elas são violentas, elas matam pessoas, então tem que ser muito corajoso, e eu admiro muito os meus colegas que fazem esse tipo de trabalho. Eu não faço, meu trabalho foi sempre de muito menos risco. Quer dizer, meu trabalho principal é conversar com o intelectual, é muito pouco risco. O máximo de risco que você corre é do intelectual ficar bravo contigo, que também não é um problema assim tão chato, mas não é, você não é tão grave. Eu já fiz muita coisa na vida de jornalista, eu já corri alguns riscos. Eu lembro que uma vez eu tive que cobrir, por exemplo, tinha uma perseguição, a polícia estava atrás de um traficante na Rocinha, não tinha ninguém, eu estava trabalhando na sucursal do Rio, da Folha, não tinha ninguém na redação na hora que pudesse ir lá fazer essa cobertura, eu fui, a fotógrafa, o motorista, e a gente foi indo atrás lá, e aí descemos do carro, fomos atrás nas vielas, atrás dos policiais, e começou um tiroteio, e a gente teve um tiroteio pesado, a gente se escondeu dentro de um pequeno bar ali na viela. Foi uma coisa que você vê, a realidade é muito triste, porque era hora de ir para a escola, tinham criancinhas de 7 anos vestidas com o uniforme da escola municipal, tendo que se esconder no mesmo lugar que a gente estava escondendo, e era um tiroteio pesado, e em determinado momento teve duas explosões muito fortes perto da gente, e o moço, dono do bar, olhou para mim, viu que eu estava com medo, e as criancinhas, obviamente com medo também, não existe essa coisa de se acostumar
com uma situação de guerra, as criancinhas chorando, e o dono do bar olhou para minha cara e me comunicou, falou, é granada, companheiro. E era uma coisa que dava muito medo, mas foram raros esses eventos. Mas no caso da Hungria, eu passei um certo aperto também, que foi o seguinte, a Hungria já não é um país democrático, você não pode dizer que é uma ditadura aberta, dessas coisas confusas que existem hoje em dia, uma ditadura de direita, como tem, por exemplo, um país não democrático de esquerda, como a Venezuela, por exemplo, você tem para todo lado do espectro ideológico, você tem falta de democracia no mundo hoje, e eu então estava preocupado. Eu estava morando nessa época na França, porque a minha mulher é filósofa, é professora de filosofia, e estava fazendo o doutorado dela na França, e eu combinei com a Piauí de passar um ano na França fazendo matérias da Europa. Então, fui empregado pela Piauí para morar com a minha mulher em Paris. Então, ainda de Paris, eu liguei para a embaixada, antes de ir para a Hungria, eu liguei para a embaixada brasileira em Budapeste, capital da Hungria, e conversei não com o embaixador, mas tinha um ministro, era o sujeito que vem logo abaixo do embaixador lá, e avisei para ele, tô indo, fica com o meu telefone, me dá o seu telefone, por favor, se eu precisar de alguma coisa. Então, fiquei com todos os contatos da embaixada para, se desse algum problema, eu recorresse à embaixada. E o que acontecia é o seguinte, eu tinha chegado há pouco tempo em Paris, e a França, a Europa, tem uma coisa, eles te dão um visto provisório, e depois ficam renovando, pelo menos foi assim no meu caso, ficam renovando esse visto. Então, eu tinha lá uns carimbos no passaporte, mas que tinham vencido, e tinha um papel, que é um negócio que é um título de estadia, uma coisa assim que chama, que eles me deram esse papel, titre de séjour, em francês. E aí eu estava com esse titre de séjour, e agora, a Hungria parte da União Europeia, então os voos entre Paris e Budapeste são como os voos entre Rio e São Paulo, não tem nenhuma checagem quando você chega no aeroporto. Cheguei, e aí eu tinha uma entrevista marcada. Então tem o presidente lá, que é esse Orbán, que é um sujeito de direita, pouco democrático, mas mesmo o Orbán sendo um sujeito de direita pouco democrático, a Hungria ainda tinha um partido que estava à direita do Orbán, que era um partido chamado Jobbik, que era um partido praticamente nazista, um partido xenófobo, antissemita, ou seja, que perseguia judeu, que é contrário a judeu, tem preconceito com judeus, que perseguia ciganos, tem muitos ciganos na Hungria. Mas eu tinha marcado de conversar, eu queria conversar com todo mundo. E tinha marcado de conversar. O primeiro cara que eu ia entrevistar era um parlamentar, um deputado, um representante desse partido Jobbik no parlamento. Então eu acordei lá, cheguei num dia de tarde, dormi, dia de manhã acordei, estava frio danado, tinha neve ainda nas calçadas e tal. Fui até o parlamento, cheguei lá na porta do parlamento, tinha um guardinha, e era uma coisa meio militarizada, assim, o guardinha tinha meio vestido com a roupa de exército. E eu levei meu passaporte, mas esse título de estadia era o documento mais importante. Assim, eu deixei esse documento no cofre do hotel. E fui só com o meu passaporte, onde tinha meu nome, minha identidade, até o parlamento. Aí tinha esse guardinha, o guardinha falou, documento. Eu falei, vou encontrar não sei o quê, documento, por favor. Aí eu entreguei meu passaporte. Aí ele olhou meu passaporte, folheou, checou assim tudo e tal, achou estranho. Viu que tinha uma data ali que meio que já tinha vencido, mas ela era completada pelo título de séjour que estava lá E eles tinham muita xenofobia na Hungria. A Hungria era um país que tinha tido uma imigração muito grande no ano anterior, em 2015, gente vindo da Turquia, da Síria, por causa da guerra na Síria, tinham atravessado com muita dificuldade, gente do Oriente Médio, tinham atravessado, mas é um país de história de xenofobia, de medo do estrangeiro, de preconceito com o estrangeiro muito grande. Embora no Brasil eu seja branco, com todos os privilégios de branco, para os húngaros eu não sou branco. Essa barba crespa e tal, nariz, minha boca, eu não sou branco, para eles. Então o cara ficou me olhando assim meio esquisito, ouviu aquele passaporte e começou a falar. Ligou no telefone, e o húngaro é uma língua que ninguém sabe a origem direito. Maluca. Maluca. Ninguém Exato. entende nada. Ninguém entende. Não é uma língua eslava, ela não tem nada a ver com as línguas que estão em volta ali deles e tal. Língua difícil. E tá ele lá falando em húngaro, eu vi que tinha algum problema. Aí ele veio para mim e falou assim, o seu carimbo aqui está vencido, sua autorização para permanecer na Europa está vencida. Eu falei, não, mas é um mal entendido, eu tenho um título, eu tenho um documento da França
que me permite ficar aqui. Se você quiser, eu volto no hotel e pego o documento. Era perto. E o cara falou, não, você não vai a parte nenhuma, você não vai a lugar nenhum. Falando no inglês, assim, meio enrolado. Falou, eu vou agora ligar para a polícia e você está detido. E aí veio a polícia, 2 policiais, que foram muito gentis, que quiseram me dar um trabalho, me dar um cansaço ali, mas foram muito gentis, falavam inglês bem. Mas falaram, você está detido, não sei o quê. Eu falei, eu tenho o documento lá no hotel, vamos no. Me botaram na patrulhinha deles, ligaram a sirene, eu fui lá no banquinho de trás da polícia, detido, ainda não estava preso, nem deportado, que era o que eu tinha medo de acontecer, que podia. E minha mulher em Paris, se eles me deportam para o Brasil, como é que eu ia fazer? E aí eu estava preocupado, eu queria fazer minha mulher. Aí liguei para. Aí fui com eles até o hotel, mostrei o documento estava em francês, eles não entendiam francês, eles falaram: a gente não conhece esse documento. Eu falei: ó, problema de vocês, isso é um documento oficial da União Europeia, vocês fazem parte da União Europeia, esse documento me permite ficar aqui. Ah, não, não sei o que, vamos ter que te levar para a delegacia. Eu falei: ó, não vou para a delegacia com vocês. Eu vou ligar agora para o meu representante diplomático e nós vamos juntos à Embaixada do Brasil. Eu tenho direito de falar com o meu representante diplomático antes de ser detido. E aí liguei pro sujeito lá com quem eu tinha falado antes, pro ministro, que a princípio ficou meio bravo, falou: Rafael, o que está acontecendo? Eu falei: olha, cara, você que me explica, eu não sei. Nós vamos aí, porque eu não quero ser preso. Aí convenci os policiais, eles aceitaram conversar com os meus representantes diplomáticos antes de me prenderem. A gente foi até a embaixada. O diplomata brasileiro foi super eficiente, como os diplomatas brasileiros, em geral, são. Conversou com os caras, viu os documentos, viu meu passaporte, viu esse título de estadia que a França tinha me dado, falou: ó, tá tudo em ordem, vocês não têm o que reclamar, ele não pode. Não, vamos para a delegacia. Eles falaram: ele não sai daqui. Aí eles falaram: se ele ficar aqui, ele tem que voltar à França. Eu falei: não, eu quero fazer minha matéria. Aí negociação vai, negociação vai. Tinha um intérprete lá, um húngaro, que falava muito bem português, que o diplomata disse que ia me acompanhar. E aí eu voltei com a patrulhinha até a porta do meu hotel, e uma coisa bem que para intimidar, para me fazer passar vergonha, pararam a patrulhinha bem na entrada do hotel, assim, com a sirene ligada e tal. Fazer caô, né? Exato, exato. Polícia é polícia, né, cara? É por isso. Agora, devo dizer que não fui em nenhum momento maltratado, nem psicologicamente, nem fisicamente. Tinha uma coisa de me dar um cansaço. Fiquei horas com eles, mas como envolveu ali já a Embaixada do Brasil e não sei o que e tal, e eles não tinham muito fundamento jurídico, depois de algumas horas e com a ajuda desse intérprete, eles me liberaram. Mas falaram: ó, a sua situação é precária. Se você for detido de novo pela polícia, você vai ser deportado. E eu resolvi arriscar. Falei isso para a embaixada, falei isso para os meus chefes no Brasil e continuei fazendo a minha reportagem. Não tive mais embaraço desse tipo. E aí, a coisa, só uma última coisa importante é que você vê como o mundo é complexo. E esse deputado que eu ia entrevistar, que é um deputado de extrema direita, xenófobo, mas muito hábil, de fala assim, muito deputado também é deputado em qualquer lugar. Desceu quando eu tive meus primeiros. Quando a polícia chegou, ele desceu. E foi muito simpático comigo. Falou: ó, deve ter algum mal entendido, eles vão esclarecer. A polícia húngara é ótima, me garantiu, você fique tranquilo. E eles vão esclarecer esse problema. E quando terminar os problemas todos, você volte aqui que eu te dou entrevista na hora que for. E voltei. E ele me deu. Quando fui liberado pela polícia no fim da tarde, eu voltei ao parlamento, bati de novo. Falei com o mesmo guardinha, com cara de enfesado lá que eu tinha falado antes, e fui e entrevistei o sujeito. Ou Então, seja, né, tem um jogo, não sei se você já jogou, Papers, Please. não, esse eu não Conhece? conheço, não. Vou te mandar, que você tem que ficar. Você é o tiozinho da alfândega que fica deixando as pessoas entrarem. O Hugo tá com uma pergunta aqui: qual a matéria que você sente mais orgulho de ter feito? Ah, que difícil. Deixa eu pensar, me dá um segundo. Nossa, tão difícil, cara. Não, eu acho assim, a resposta minha, eu acho que a matéria que me dá mais orgulho talvez seja do LEF, pela dificuldade, pela repercussão que teve, porque foi muito boa. É uma matéria que me dá muito orgulho. Estou tentando lembrar alguma outra. Tem várias que me
mas estou tentando lembrar alguma outra que tenha sido assim emocionante, acho que essa, eu diria. E aí, a gente está encaminhando aqui para o final, para também não te atrapalhar. Eu quero que você fale agora um pouquinho o seguinte: você começou falando assim, eu virei jornalista numa época boa, mas o jornalismo está em crise. Para os alunos, isso não é tão claro. Vocês entendem quando ele fala jornalismo em crise? Falam aí, gente. Todo mundo entende o que é crise do jornalismo? O que significa isso? Responda, abra um microfone aí ou Mais ou responda. menos. O que você entende como crise do Mais ou jornalismo? menos, eu entendo. Não Então, entendo muito, não. fala aí, Natan, o que você entende como crise do jornalismo? Eu acho que é porque, principalmente nos últimos tempos, que eles estão sendo muito perseguidos pelas pessoas, principalmente uns de direita aí. Isso. O que é, então, essa crise? É só perseguição ou tem outra coisa aí? Não, tem também uma crise assim de ser muito contestado, né? Assim, porque eu vou tentar explicar do ponto de vista histórico, assim. Em, até quando eu entrei em 2001, os anos 90 foi o auge do jornalismo impresso, dos grandes jornais impressos no Brasil. A Folha, para vocês terem uma ideia, chegou a vender mais de 1 milhão de exemplares aos domingos. Hoje a Folha vende menos de 300 mil exemplares. Então era uma coisa muito forte, com muita força. E não tinha, vocês têm que entender assim, não tinha internet, não tinha rede social. A internet e a rede social botaram o jornalismo em crise por duas razões. A opinião pública, a conversa sobre política, se dava nos jornais. Se dava ou nos jornais televisivos, ou na rádio, que tinha muito menos influência. Então se dava, sobretudo, no Jornal Nacional, nas páginas da Folha, do Estadão e do Globo. Era ali que todo o debate acontecia. Não tinha internet, vocês têm que imaginar um mundo sem internet. Sei que é difícil para vocês, mas vocês têm que imaginar um mundo sem internet. Quando entra a internet, ela desafia o jornalismo e coloca o jornalismo em crise por duas razões. As pessoas começam a conversar entre elas. Elas já não precisam desse mediador, não precisam tanto desse mediador que é o jornalismo. Então formam-se grupos, as pessoas que pensam parecido se reúnem e vão ler lá as pessoas que são influenciadores para elas. Então tem também aqui o que a Helena está falando, assim, uma crise de polarização, é verdade. Então quem é mais à direita conversa com quem é mais à direita, quem é mais à esquerda conversa com quem é mais à esquerda. E o jornal que tenta ter uma posição que não é uma posição partidária, que não é uma posição ideológica, ele fica um pouco perdido às vezes nessa conversa. Ficou mais difícil para o jornal. O jornal antes tinha uma posição consagrada, garantida, de grande mediador das conversas da sociedade. Ele perdeu esse papel. Mas eu estava me referindo a uma coisa que é muito mais simples e material, que é que os jornais entraram em crise financeira. Vocês têm que entender o seguinte: quando não tinha internet, quando não tinha site de notícia, quando não tinha rede social, se você queria falar com um grande público, você tinha que anunciar. Você tinha que anunciar nos jornais. Você ia lá e comprava um espaço, um pedaço do jornal, um pedaço da página, onde você botava o anúncio do seu carro, da sua roupa, do que fosse. Como esse espaço de anúncio era escasso, ou ele ia comprar páginas numa revista, ou pedaço de uma página no jornal, ou um anúncio na televisão, no Jornal Nacional, e era o Jornal Nacional, as outras emissoras não concorriam, não tinha muito Record, não tinha mais nada, era isso. Você pagava os jornais cobravam caro por esse espaço. Então porque os jornais nunca conseguiram o dinheiro necessário para manter as grandes redações e os jornalistas e editores da venda, do valor que está lá na frente do jornal. Aquele dinheiro não banca um jornal. O jornal precisa de anúncio para sobreviver. Então tinha muito anúncio, muito dinheiro nos jornais, grandes equipes, podia viajar, podia fazer um monte de coisa. E depois que entra a internet, esse valor desse espaço nas páginas dos jornais caiu para perto de zero, porque o sujeito vai anunciar na internet, vai falar com um grupo específico, vão ter as modelos, as it girls, que vão fazer propaganda das roupas, vão ter os caras que vão ser especializados em carro, e o cara que gosta de carro vai entrar no Facebook ou no algum site que é especializado em carro. Então, os jornais entraram em crise, tanto em crise de com quem eles estão falando e da autoridade da voz deles, quanto em crise financeira. Reduziu muito o dinheiro à disposição dos jornais. E por isso reduziram-se as redações, vale dizer, o número de jornalistas nos jornais.
Então, eu vi muitos colegas meus serem demitidos um ano atrás do outro. Acontecia uma coisa que no jargão os jornalistas chamam de passaralho, que é quando chega uma época do ano que eles pegavam e demitiam um monte de gente. E tem sido assim há 20 anos. Então, é essa a crise do jornalismo que eu estava me referindo. Vocês já cresceram com a internet, sempre leram na internet, então vocês não sabem o que foi. Isso criou o que foi esse momento de auge do jornalismo impresso, que é um jornalismo de mais qualidade, esse jornalismo impresso, ou mesmo jornalismo televisivo. Uma Jornalismo que pergunta para eles, né, Rafael? Vocês pagam por notícia, gente? Vocês gastam dinheiro para se informar? assinam algum jornal. Eu Não. assinei uma vez, caí depois, a Folha do Estadão, só caí depois eu cancelei. Vocês já foram numa banca de jornal comprar alguma coisa que não Já, Eu seja já. jornal, que não seja carregador de celular, nem água. Comprar um jornal ou sim, então, isso que é coisa maluca que eu até vou acrescentar, né? A gente acostumou com a notícia ser de graça, né, Rafael? Qual que você acha que é o impacto disso? Eu acho que assim, esse impacto foi grande, foi difícil para os jornais. Agora, eu acho que esse é o mundo. A gente também não pode ficar reclamando. Tem que tentar fazer um Esqueci bom. da Luluzinha que ela foi comprar. Muito bom, exato. Assim, o que vai acontecer, o que está acontecendo, é que você vai acabar concentrando, em parte, certo tipo de notícia vai ser de graça mesmo, é inevitável que seja. Então, essa notícia do dia a dia, a notícia do UOL, do G1, rápida, dando a notícia, vai ser, como é a notícia da televisão, ela vai ser de graça. Ela tem que ser, não tem outro jeito. Paciência. O que os jornais têm que vender, os jornais e as revistas têm que vender é algo a mais, que é o que a Piauí tenta fazer, uma coisa mais profunda, com mais conteúdo, que vale a pena e que o sujeito vai desembolsar uma grana ali, ou para assinar a Piauí, ou para ir comprar a Piauí na banca. Ou o que acontece é que os jornais, se conseguirem notícias exclusivas, coisas muito bem feitas, muito bem trabalhadas, eles podem vender essas assinaturas e o acesso a áreas do jornal que não estão abertas para todo mundo. E não tem muito outro jeito, é assim que vai ter que ser daqui para frente, e é assim que a gente está tentando fazer. Estela, é sobre fotojornalismo. Se você conhece, se você trabalhou, conhece quem trabalhou, essa área que ela se interessa bastante. Eu conheço, é uma coisa maravilhosa, quer dizer, a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei, foi um dos jornais que mais investiu em fotojornalismo na história do jornalismo brasileiro. Eles tinham ainda tem, mas quando eu trabalhava lá, tinha uma equipe de repórteres fotográficos, que é como eles chamam os fotógrafos, espetacular, é gente muito boa, é gente que tem que ser capaz de contar uma história num clique, tem que ser capaz de fazer síntese. Quer dizer, a foto tem que ter vários elementos, ela tem que te contar alguma coisa, ela tem que te revelar. Ela não é só um 3x4, a carinha da pessoa, ela tem que ter algo acontecendo ali que te revele. Por exemplo, só para dar um exemplo, tem um grande jornalista, repórter fotográfico da Folha, se chama Lalo de Almeida. O Lalo é um gigante da fotografia. Então, recentemente teve aquela coisa das queimadas, dos incêndios no Pantanal. Não sei se vocês lembram, né? E o Lalo, a Folha mandou o Lalo para o Pantanal, e o Lalo mandou um monte de fotos. Tem umas fotos assim, em que você tem, por exemplo, já passou o incêndio, está o chão calcinado, cinza, as árvores cinzas, e no meio daquele chão cinza, das árvores cinzas, o corpo de um animal também, aqui, pronto, de um animal também cinza. É esse aí mesmo, Zago, que está aparecendo com destaque aqui. Exato, olha isso. Isso o fogo passou por aqui e deixou isso. Então pronto, vocês estão vendo aí, esse é o papel do fotojornalismo, é te comunicar uma história numa imagem. Você vai lá e pá, vê. Então é admirável o trabalho desses fotógrafos, desses repórteres fotográficos. Esses caras são gigantes. Tem uma coisa só assim, uma coisa de detalhe. É muito difícil fazer o trabalho deles. Em geral, os fotógrafos são muito mais espertos, muito mais malandros, muito mais safos que os repórteres da escrita. É uma coisa que eu acho que é assim. Eles têm que ser muito hábeis, eles têm que, de repente, entrar num lugar que meio que não pode, sabe? Tem que estar ali, tem que furar um bloqueio qualquer. O trabalho deles é difícil, ou é feito
com muita gente ao mesmo tempo, ou é feito muito rápido, tem que sacar. Então, são pessoas admiráveis, são pessoas, em geral, muito inteligentes, muito cultas, mas muito espertas, muito malandras, assim, no melhor sentido possível da palavra. Zago, ficou em silêncio aqui para mim, não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Acho que travou. Travou, acho que o professor travou, né? É, Vocês têm, mas eu posso continuar aqui. Vocês têm mais alguma? Alguém queria me fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Estou à disposição de vocês. eu só queria falar que eu assinei o Estadão, foi ano passado, bem na época da eleição. Ó, que Porque beleza. eles tinham, tipo, bastante informação sobre todo mundo. Então, eu assinei o Estadão, né, antes de eu votar, para mim ter uma ideia de quem eu ia votar ou não. Que legal, Stella. E você gostou? Te ajudou? Ajudou bastante. Só que aí logo depois eu cancelei. Eles continuam ligando até hoje para mim voltar a assinar, só que sem condição de assinar. É caro? Pesava para sua família pagar aquela assinatura? É muito caro. Só que, tipo, ficar pagando todo mês e não é uma coisa que eu vou ver todos os dias. E, tipo, se você for na internet, todos os dias tem a mesma notícia em várias outras plataformas. Perfeito. Só por curiosidade, você já sabe o que você pretende fazer? O que você gostaria de fazer na faculdade? Então, eu pensei muito em fazer jornalismo e agora eu tô pensando muito em fazer mídias sociais digitais. Ah, nem sabia que existia esse curso. Ó, muito bom. Existe. Mas jornalismo, assim, eu fiz o curso de jornalismo também no Movimento Mariana, alguma coisa assim, só que eu não terminei porque aconteceram umas coisas particulares. Só que eu penso ainda em fazer jornalismo. Legal, legal. É uma profissão legal, mas como te disse, tem cada vez menos emprego, tem que ficar atento para isso, porque assim, tem cada vez menos emprego. Então, é Publicidade complicado. e propaganda também é muito interessante e acaba puxando um pouco disso também, se for parar para pensar. É interessante também, é legal também. É muito diferente, é uma carreira muito diferente, né? Para publicidade e propaganda, você vai estar ali pensando como fazer uma. Tem coisas parecidas, como a mesma coisa que o repórter fotográfico tem uma coisa de fazer a síntese de um assunto numa imagem, o publicitário tem que fazer a síntese de um produto, de uma coisa que ele quer vender, ele tem que, numa imagem, umas poucas frases, tem que ser capaz de comunicar, de agradar, de prender atenção. Tem E a o ver Natan? mesmo. O Natan queria. Desculpa, professor, a internet aqui do Dória caiu. Não, E o sossegado. Natan, diga aí, Natan. Então, eu queria saber quão tradicional é a revista Piauí. Porque eu, particularmente, até mais ou menos metade do ano passado, eu nunca tinha ouvido falar. Se falasse, eu achava que era uma revista estatal, né? Ia falar só do Piauí mesmo. Eu fiquei sabendo, naquele caso lá que teve o do Márcio Smelling com a Dani Calabresa. Ah, E, inclusive, foi aquilo que você falou, da Piauí ser um negócio bem profundo, porque eu olhei o tamanho da matéria e me assustei, porque é enorme mesmo, só que eu li, é. aí eu gostei. Eu queria saber se, tipo, Não. já era bem tradicional a Piauí há quanto tempo, se ganhou força nesse caso. Diga assim, Olha, Natan. tá ótimo, eu só fui conhecer na faculdade. Exato. Não, é o seguinte, não é tradicional, é uma palavra difícil, ela é relativamente nova. A Piauí começou em 2006. Então ela é recente, mas ela é uma revista muito, muito respeitada, uma revista muito séria. É uma revista que claramente não tem lá, assim, não tem um lado, é difícil dizer qual é o lado da Piauí. Então, a Piauí é certamente uma revista progressista nos costumes, certamente progressista nos costumes. Então, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa, sei lá, que tenha preconceito com gays, ou tenha, sei lá, algum outro tipo de preconceito, que seja machista, não vai gostar da revista. A revista é uma revista progressista nos costumes, isso é claro. Mas, do ponto de vista político, ela é uma revista crítica com todo mundo, como o jornalismo tem que ser. No debate de ideias, dá espaço para todas as ideias que sejam democráticas, que sejam aceitáveis. Quer dizer, se alguém quiser defender ditadura, eu acho que não vai ter espaço nas páginas da Piauí. Mas
ideias de esquerda, de direita, de centro, todas as ideias são representadas lá. Além das reportagens que a gente faz, tem artigos e tal. Então é uma revista relativamente recente, mas muito respeitada. É uma revista que acaba falando com uma elite mesmo, pelo menos não com uma elite financeira, porque você não precisa ser rico para consumir a Piauí, mas com uma elite intelectual, com gente que gosta de fazer leitura, com o mesmo público que lê livro, em geral, que não é um público muito grande no Brasil. Então é esse o público da Piauí. Essa matéria do Márcio Smelling, que é uma excelente matéria, foi talvez a matéria de maior repercussão da história da Piauí, realmente, assim. Foi uma matéria muito bem escrita, de um assunto que interessa muita gente, popular, quer dizer, você vê, não tem nem comparação. Nessa mesma edição tinha uma matéria minha. A minha matéria era sobre umas tendências de esquerda Os economistas. no debate econômico brasileiro. Você vê, isso vai interessar a mim, ao Zago, talvez algumas centenas de pessoas. O caso do Márcio Smelling é um caso que vai interessar milhões de pessoas. Então é uma coisa estoura, acontece, mas o que não diminui nada o valor da matéria, nem o repórter que fez ela é um repórter excelente, a matéria é muito bem contada, e foi uma matéria importante, era uma matéria importante que foi feita. É isso. Ele está sendo humilde, é a melhor revista do Brasil, tá bom? E uma curiosidade que tem na Piauí perfis, então você consegue ver as histórias de praticamente todo mundo que é importante no Brasil. Bolsonaro, Dilma, Haddad, sempre a Piauí faz um perfil, ou seja, ela traça em francês, né, a gente fala portrait, traz ele apresenta quem é a pessoa, conta a história da pessoa, mas também vai lá entrevistar, conversar, ter acesso Bolsonaro, então todos os do Paulo Guedes, todo mundo que é importante no país, ele tem um perfil na Piauí. Rafael, muito obrigado. A gente está encaminhando para o final. Quero que você quem tem pergunta, escreve eu aqui, por favor. Quero que você dê no finalzinho 2 palavrinhas. Não tem como falar de jornalismo sem falar de uma coisinha. Quero que você seja assim, lead com os alunos. Tá. Fake news tem que ser. Não tem como não falar de fake news. O que você acha? E a segunda coisa que eu queria que você falasse é o seguinte: que mensagem você daria para eles, para essas pessoas? Eles têm aqui na sala de 12, 13 a 18 anos, né? Antes da última pergunta. E aí o Hugo faz a pergunta, aí a gente encerra. Faz aí a pergunta, Hugo, rapidinho. Tá. Eu só queria primeiro agradecer por você ter vindo, né? Eu gostei muito de ouvir sobre o que a gente conversou aqui. E a minha pergunta era referente à crise que você mencionou, a crise jornalística. A gente sabe que com a globalização, a comunicação se ampliou mundialmente, né? Foi mais fácil. Cortou, Hugo. Dá uma... Alô? Oi, agora estou ouvindo, Hugo. Pode falar. Cortou. Ah, tá. Tenta de novo, Hugo. Cortou de novo. Ele voltou agora, ó. Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim, agora sim. E, Hugo, toda hora fala Se você quiser escrever, Hugo, aí porque eu... Acho melhor. Escreve aí e aí o Rafael responde. Manda ver, Rafael. Eu vou falando sobre fake news, antes de dar o conselho final, entre a fake news e o conselho final, eu respondo a pergunta do Hugo. Fake news é o seguinte, até tem a ver com o tema que o Hugo estava levantando aí, e tem a ver com a crise do jornalismo. É o seguinte, fake news é sempre uma... O jornalismo, a preocupação principal do jornalista, do repórter sério, profissional, é com o leitor. O repórter sério, profissional, ele vai lá entrevistar o político, ele não está representando os interesses do político. Ele não pode estar também representando os interesses do proprietário do veículo onde ele trabalha. O jornalista, ele está representando os interesses do leitor, do cidadão. Então, é sempre isso que você tem que ter em mente. Então, você vai perguntar para a polícia como é que estão sendo geridos os recursos públicos, o que as autoridades, as pessoas de poder estão fazendo, e você vai tentar checar e ver se eles estão se comportando bem em nome do interesse coletivo, do interesse público, do nosso interesse de cidadãos comuns. É esse o interesse. Então, ele vai perseguir a verdade
a verdade a gente nunca sabe até o fim, né? Mas existe uma diferença entre quem tenta se aproximar da verdade. Então você vai ouvir vários lados, vai tentar pesquisar profundamente, vai checar as informações. Me falaram isso. Será que é verdade? Eu vou atrás para não dar margem a você estar ali representando algum interesse particular que não é o interesse coletivo. Então você tem que estar tentando representar o interesse público, o interesse do cidadão, o interesse do leitor. As fake news são, como o próprio nome diz, notícias falsas, coisas que são fabricadas e que o que a gente tem que ter em mente sobre elas, que elas estão sempre ali tentando representar o interesse de alguém, tentando fazer avançar ou um interesse econômico, ou um interesse político, em geral um interesse político, o interesse de algum grupo político, tentando confundir, tentando botar muita informação ao mesmo tempo para que as pessoas não saibam mais o que é verdade e como separar quais são as notícias verdadeiras das falsas. Então a gente teve essa coisa calamitosa, horrorosa agora, pior exemplo, um dos piores exemplos de fake news durante a pandemia, estamos tendo que grupos de pessoas muito interessadas em confundir, interessadas em desinformar, começaram a mandar mensagens, em geral, mandam por WhatsApp, como se fossem notícias, falsas notícias, de tratamentos, por exemplo, que simplesmente não existem. Para dizer, não, toma esses comprimidos aqui, esses remédios aqui, que vocês podem ir para a rua, não precisam se proteger, como o professor está se protegendo ali, como eu espero que vocês se protejam, todos nós nos protegemos quando vamos para a rua, usando máscara. Não, toma aqui esse remédio, toma cloroquina, toma o que for. Quando a informação correta que a gente sabe da ciência, dos cientistas, das pesquisas que foram feitas, é que esses remédios não resolvem. Mas as pessoas promovem essas falsas notícias, essas fake news, com a vontade de confundir, por exemplo, de promover os interesses políticos de quem não está fazendo o trabalho sério de prevenção e de combate à pandemia. Aí diz, não tem que fazer trabalho, toma esses remédios que resolve. Então é isso, fake news. A fake news está sempre defendendo o interesse de alguém, de algum grupo, e confundindo, distorcendo a verdade. A melhor maneira de se proteger disso é tentar procurar os veículos que são considerados sérios. Quer dizer, esse é o papel do jornalismo profissional. Então, a gente tem que ir atrás do jornalismo profissional porque ele nos ajuda. O jornalista faz o trabalho de checagem das notícias, de pegar uma informação e saber se ela é verdadeira ou não, que a gente não tem tempo de fazer, por isso ele é pago para isso, ele gasta o seu tempo fazendo algo que a gente não tem tempo de fazer no dia a dia, e que se a gente ficar sujeito só às diversas mensagens do WhatsApp, ou sites obscuros, a gente nunca vai saber, nunca vai se aproximar da verdade, vai ficar mais longe da verdade. Então é isso, é assim que a fake news se distancia do trabalho jornalístico profissional, e é por isso que o trabalho jornalístico profissional é importante. Tá aqui a pergunta do Hugo, vou ler. Com a globalização, a comunicação se ampliou muito e, infelizmente, facilitou para a transmissão de verdades e falsas notícias. Sobre a crise jornalística, você não acha que ela seria muito reduzida caso ela fosse mais investida através das redes sociais? Assim, os sites ajudam muito, mas as fake news acabam se espalhando mais pelas redes sociais. Então, por que não ampliar a transmissão de notícias por meio das redes sociais? Até porque isso reduziria os gastos usados, por exemplo, na produção dos jornais. Os jornais tentam também promover as suas notícias pelas redes sociais. Mas é difícil, aquilo ali é uma algaravia, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, depende menos, eu acho, do esforço, Hugo, talvez a gente discorde nisso. Eu acho que depende menos do esforço do jornal de se colocar nas redes sociais do que do esforço das pessoas que estão nas redes sociais de procurarem os bons veículos. Porque se apenas os jornais entrando nas redes sociais, eles vão ser mais uma voz, além de todas as outras que já estão lá e muitas vezes mal intencionadas. Quanto aos gastos, não adianta, porque a produção cara para os jornais não é a de estar online ou de ser físico. O que custa dinheiro para os jornais é pagar o meu salário, é pagar o salário dos jornalistas, de muitos jornalistas profissionais, especializados. Então tem que ter uma equipe só para cobrir saúde, uma equipe só para cobrir política internacional, uma equipe para estar em Brasília cobrindo a política brasileira. Isso custa muito dinheiro, manter essas pessoas, ou para viajar quando a gente precisa, para ir para a Hungria quando precisar. Isso custa muito dinheiro, e o dinheiro é gasto, sobretudo, com gente. Então não tem jeito. O jornal vai ser caro, seja ele veiculado nas redes sociais, no site, ou no jornal em papel. Espero ter te ajudado nisso. Aí, uma última mensagem, Zago, é isso?
sobre jornalismo, sobre notícias, a gente sabe que a gente está num mundo bem caótico em relação a isso. Que mensagem, você como jornalista experiente, jornalista excelente, que mensagem que você daria para os alunos, assim? Eu queria dar uma mensagem que vale para jornalismo e vale para todas as outras atividades que vocês forem fazer na vida. Todas as outras. Se vocês forem, sei lá, seguir uma carreira que em algum momento leve vocês a serem presidentes de uma empresa, um sujeito super importante, que vai ter um salário muito grande, ou não, ou se vocês por acaso forem ser comerciantes, profissões dignas, você taxista, você o que for. Mas, em particular, se vocês forem jornalistas, mas para qualquer outras profissões, a recomendação que eu dou é o seguinte: leiam. Leiam muito. O leitor, primeiro o leitor de jornais, tem que tentar ler bastante, quer dizer, tem que tentar sair da leitura rápida dos pequenos sites e ler os jornais. Ler os jornais, se puder, ler as revistas e ler, assim, o que faz diferença, porque ler tem várias funções. Ler vai fazer vocês se destacarem em qualquer campo profissional. O jornalista profissional precisa ler muito para poder estar bem informado e para poder ir conversar com competência e com rigor com os especialistas, com os professores, com os pesquisadores, com os cientistas, ou mesmo com a pessoa comum do povo. Quando eu vou lá falar com o lavrador no Piauí, com o índio no Xingu, eu preciso ter lido, eu preciso saber um bocado da realidade dessa pessoa, eu preciso me informar bastante. E a melhor maneira de se informar é ler. Ler ajuda também a ter senso crítico, a conhecer várias perspectivas. Quando você lê mais, você começa a ler diferentes perspectivas. Então eu costumo ler gente que pensa muito diferente de mim, costumo ler gente de esquerda, gente de direita, gente que em economia pensa de um jeito, que em cultura pensa de outro. Então você começa a não só a ter uma formação melhor, porque você começa a entender como as outras pessoas pensam, como você começa a saber se colocar no debate, falar, esse sujeito pensa assim, tem a ver com aquela outra coisa. Você não fica só com... Você começa a ser capaz de ter um pensamento crítico, de comparar visões de mundo. Isso ajuda muito a ler. E aí ler não ficção, né? Ler jornalismo, mas ler ficção também, porque a ficção permite uma coisa que talvez nada mais permita para a gente, que é se colocar na pele do outro. Quer dizer, a gente tem condições muito particulares. Eu sou um homem branco, brasileiro, de meia idade, do Rio de Janeiro, que mora em São Paulo, com circunstâncias muito particulares de vida. Mas outro dia, por exemplo, eu li um romance em que a narradora era uma japonesa de Nagasaki, alguns anos depois do fim da guerra. E eu consigo, por um momento, enquanto estou lendo aquilo, me colocar nos olhos dela, na experiência dela, nos limites dela. E ao fazer isso, lendo jornalismo, lendo literatura, se colocando no olhar do outro, vendo múltiplas visões, se colocando no olhar do outro, a gente aprende a ser mais tolerante, a entender o outro, a saber que nós somos todos iguais, a compreender o sofrimento do próximo, o sofrimento do outro, a discutir com menos violência, a ser menos violento, que é uma coisa que às vezes as redes sociais trabalham no sentido oposto, trabalham no sentido de nos colocar só no nosso mundinho, só na nossa realidade particular, só nas nossas ideias, no nosso grupo, e combatendo o outro. A gente tem que ter conversa, e tem que ler muito para manter essa conversa viva, aceitando as diferenças, as posições diferentes. Então é isso que eu recomendaria. Então, assim, primeiro para se tornarem seres humanos melhores, mais gentis, mais interessados, mais atentos ao outro. Mas se isso não for suficiente, também para ter sucesso na profissão de vocês, porque quanto mais vocês lerem, mais vocês vão ter futuro. Porque quem lê pouco não vai longe na vida. É essa a minha mensagem. O professor, professor que pra gente foi já como professor, e foi professor, você deu aula. Foi professor. Yasmin tinha uma última pergunta. Yasmin, rapidinho, para liberar o Rafael. Rapidinho, Yasmin. Yasmin. Era rapidinho. Diga. Sobre o que ele acha, mais assim, do Brasil Paralelo. Eu não conheço muito o Brasil Paralelo, Yasmin, que produz os vídeos, os documentários, né? A verdade é que eu não conheço o suficiente para dizer, viu?
Não sei dizer. Desculpa. Tudo Então, bem. gente, a última dicasinha que eu vou dar aqui, só para liberando, tem um filme que tem na Netflix que eu acho que é uma homenagem ao jornalismo, mas eu acho que mostra muito o que era o mundo antes dessa explosão que foi as redes sociais, um mundo onde as principais coisas, as principais verdades, os principais fatos eram descobertos pelo jornalismo. É um caso muito legal, que é a história, o filme se chama The Post, que é a história de como que o governo americano escondeu durante muito tempo várias coisas da Guerra do Vietnã e os jornalistas descobriram. E acho que a história, além de ser uma história muito legal, ele conta como é o trabalho do jornalismo. É um filme muito, muito interessante. Tem uma cena muito legal, que é a cena de como é feito o jornal, literalmente, da manchete, né, do editor até a impressão, né, passando pela. O filme se chama The Post, A Guerra Secreta. Na Netflix. Acho que vale muito a pena. Conta o papel de relação entre político, governo, se você é amigo de governo, né? Como que se descobre matéria, a redação. Bem, assistam. Eu tenho certeza que o Rafael gostou bastante do É filme. ótimo, esse filme é ótimo, maravilhoso. Muito obrigado, Rafa. Manda aquele contato do Bernardo para a gente ter mais convidados. Muito obrigado de verdade. Gente, convidem mais pessoas também para participar. Eu agradeço demais. Para mim é uma honra. Inclusive, até mandei, eu tenho um contato do Ricardo Ampudi, lá da Folha, até mandei uma fotinha só, porque é um cara, um jornalista que sempre está comigo nas conversas. Muito obrigado, de verdade. Acho que os alunos falam obrigado aí, gente. Abra o microfone aí. Agradeço, por favor. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer. Espero ter sido interessante aí e ter ajudado. Muito, muito, muito bom. Os alunos adoraram. E aqui uma coisa